Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos continuar com o nosso conteúdo aí, né? Lembrando que a gente está falando de operações, com monômios, e agora a gente entra num conteúdo novo, na verdade novo, mas aquilo que a gente aprendeu de monômios vai precisar aqui também. Então a gente entra no conteúdo que chama polinômios, né? Polinômio. Aí ele escreve aqui polinômios porque a gente vai ter vários. Ele escreve o que é um polinômio? É um monômio. Na verdade, um monômio não vai deixar de ser um polinômio, mas normalmente quando ele tem um único termo, a gente não fica falando poli, né? Poli são vários termos. Então, na verdade, quando ele tem um único termo, a gente chama de monômio, mas não quer dizer que um monômio não seja um polinômio, né? Um polinômio quando você tiver mais termos, mas a definição é essa, ó. Polinômio é um monômio ou uma soma infinita de monômios. Se você tiver mais de um termo, ou uma soma de vários termos, ou uma subtração de vários termos, a gente fala de polinômio. Como que a gente vai saber, professora, definir isso? Na hora que você vai reduzir os termos semelhantes. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu sobre reduzir termos semelhantes, a gente vai utilizar aqui. Por isso que você aprende primeiro monômios, para depois você aprender polinômios. Então, vamos lá, eu até comecei. Nos exemplos, o primeiro exemplo que eu dei, na verdade, isso aqui, você lembra que para ser monômio, ele tinha que ter um único termo, um único coeficiente, um coeficiente multiplicando a variável. Não é as variáveis que vai definir, ele tem 3 variáveis, não. Quem ainda vai definir se você estiver somando. Aqui você tem um único termo. Eu tenho isso aqui, e continua do mesmo jeito, o número que está do lado da variável chama coeficiente. Eu tenho o coeficiente é a parte literal, só que eu tenho a parte literal com 3 letras. Mas esse aqui, não tem nada para somar com ele, não está somando, é um monômio, né? Monômio. Mas não quer dizer que um monômio não seja um polinômio. Eu posso falar que ele é um monômio ou um polinômio. Mas normalmente, quando ele tem um termo só, né, a gente usa mais a palavra mono. Poli quando você tiver mais. Ó, por exemplo, a letra B, por isso que ele fala uma soma infinita. Porque às vezes você pode ter uma soma que não tem fim. Aqui realmente tem uma soma, mas lembra, isso aqui, primeiro para você definir se ele é polinômio, se quantos termos ele tem, você tem que reduzir os termos semelhantes. Aí cai naquilo que a gente aprendeu. Só posso somar termos semelhantes se tiver a mesma parte literal. Aqui você tem a letra B, 4x, y e 6. Se eu fosse somar isso aqui, ó, não dava para somar. Então, já na letra B, eu já não posso classificar ele como um monômio. Ele tem mais de um termo. Não tem como você fazer mais nada aqui. São termos diferentes. Aí, aqui, usa o termo, né, polinômio. Aí dá nomes. Por exemplo, quando ele tem 2 termos, aqui, na verdade, eu tenho 2 termos, né? 2 termos algébricos. Eu tenho 2 termos. Esses 2 termos eu posso usar a palavra poli você pode usar para todos. Isso aqui é um polinômio, né? Mas ele é um caso particular, né? Quando ele tem 2 termos, a gente pode falar polinômio ou binômio, né? Então, quando o exercício pedir para você escrever um binômio, mas não quer dizer que um binômio não é um polinômio, mas um binômio é um caso particular de polinômio que tem exatamente 2 termos. Outra coisa também, quando a gente fala assim, e a gente fala que, sempre que você tem 2 termos, um termo que é 4xy e o 6 que ele está sozinho. Esse termo sozinho do polinômio, a gente chama ele de termo independente, tá? Então você tem um polinômio ou um binômio de 2 termos, que você tem o primeiro termo e o 6 é chamado de termo independente. Então, termo independente, você vai escutar muito isso, é aquele termo que não tem variável. O 4xy, ele tem variável, ele não é chamado de termo independente. O 6, ele é chamado de termo independente. É um polinômio, um binômio, onde o termo independente é 6 e o termo que tem variável é 4xy. Você viu que a gente está na definição ainda, mas depois a gente vai fazer as operações, que é basicamente o que a gente aprendeu lá em monômios. Letra C, ó. Eu não posso definir se ele é polinômio, né? Binômio, né? Trinômio, a gente vai ver. Os nomes especiais é monômio, binômio, trinômio. A partir de 3, todo mundo a gente fala de polinômios, né? Se a gente vai definir se ele é um binômio, um monômio, só depois que eu juntar os termos semelhantes. Então, você tem que pegar a expressão
né? E ver se tem algo para ser semelhante a ser somado. Lembrando, só pode ser somar se tiver a mesma parte literal. Por exemplo, não tem ninguém aqui com x ao quadrado para me somar. Não tem ninguém com 6x. E o menos 12 está sozinho. Então, isso aqui é um polinômio, mas ele é um caso particular do polinômio. Como ele tem 3 termos algébricos, né? Eu posso chamar ele de póli, sempre eu posso chamar de póli. Póli é um ou mais de um, mas eu posso chamar ele, no caso particular, de trinômio. Mas não quer dizer que um trinômio não é um polinômio. Ele é um trinômio. Ele tem quantos termos? 3 termos. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. 1 termo, monômio. A partir de 3 a gente vai falar polinômio. Aí se eu perguntar assim, quem é o termo independente desse? Esse polinômio aí tem um termo independente? Tem. Quem é o termo independente? Esse 12 aqui, ó. Então ele é chamado de termo independente. Quem recebe esse nome de termo independente? Independente. Termo independente. É aquele termo que não tem variável, tá? Todo polinômio vai ter isso? Não. Olha o exemplo D. Vamos juntar os termos semelhantes ainda para me saber se é um binômio, trinômio, né? Olha aqui, já tem como somar. Nesses 3 não teve, mas na letra D tem como somar. Ó. Esse monômio aqui, ó, ele é semelhante a esse. Aí a matéria que a gente aprendeu. Como eu vou saber que isso é semelhante? Tem a mesma parte literal. Como a gente fazia a conta? Subtrai, né? Ou soma os coeficientes, na verdade que subtrai, porque eu tenho mais 10 e menos 16, eu vou subtrair menos 6, conserva o sinal do maior e conserva a parte literal. O que eu posso... Esses dois aqui são semelhantes, vou circular diferente, ó. Esses dois são semelhantes, porque tem a mesma parte literal. Aqui, agora aqui, ali eu subtraí, aqui eu vou somar, sinais iguais, soma, vai dar menos 25x. Deu a resposta de um monômio? Não, deu uma resposta de um binômio. Binômio quando você tem 2 termos, mas você pode chamar de binômio, mas você também pode chamar ele de polinômio, porque polinômios são vários termos, não é uma soma ou um termo só. E esse, letra D, ele tem um termo independente? Não, termo independente não tem, ó, esse tem variável e esse tem variável. Termo independente é aquele que não tem variável. Letra E. Ah, professor, ele tem 4 termos, eu vou classificar ele como polinômio. Não, vamos ver quantos... Ele é um polinômio, realmente, mas vamos ver quantos termos que ele tem? Vamos lá de novo juntar os termos semelhantes, ó. Menos 4x com menos 6x vai dar menos 10x, sinais iguais, soma. Menos 18, você viu? Não interessa a ordem onde ele estiver, você tem que somar os que são semelhantes. Menos 18 com mais 13, né? Vai dar mais 5, 18 menos 13, 5. Aí, ó, você lembra que a gente falava muito isso, ó? Depois a gente vai aprender a classificar o grau de um polinômio. Ele tem 2 termos agora. Ele continua sendo um binômio, né? E ele é um binômio do primeiro grau. Depois eu vou ensinar quem define o grau de um polinômio é a variável, o expoente maior. Esse aqui é um binômio, né? E ele tem o termo independente? Tem. Quem é o termo independente? O 5, tá? Então ele é o termo independente. Vou colocar assim, ó. Independente abreviado, termo independente. Letra F, ó, tem vários termos, não posso classificar ele, se ele é binômio, trinômio, se eu não somar os termos semelhantes. E qual é a ordem, professor? Qual que você quiser, mas normalmente a gente pega a variável, né, as que, ó, vou pegar as que tem A ao quadrado primeiro, ó, menos 4 com menos 3, sinais iguais, soma, dá menos 7A ao quadrado, mas você viu que a gente está usando a matéria, somando os coeficientes e conservando a parte literal. Esse A não é semelhante a esse está ao quadrado, esse aqui está elevado a 1. Então, esse menos 16, eu não posso somar com esse 16. Esse 16 é o termo independente. E esse mais 4A, a gente subtrai, né? Ó, sinais diferentes, por isso que eu preciso da regra de sinal o tempo inteiro. Menos 12A. Agora, eu tenho 2 termos independentes. Eu estou usando essa palavra, termo independente, aquele que não tem variável. Tem 2 termos independentes e eu posso juntar eles. Eles são sinais iguais, vai dar menos 18. Aqui deu o quê? Um trinômio. Mas um trinômio é um polinômio também, mas ele pode receber o nome especial de trinômio. 3 termos, trinômio. 2 termos, binômio. Mas trinômio, binômio e monômio são polinômios. Letra G, né? Vamos lá, ó.
Normalmente a gente pega as letras primeiro, mas se eu quiser colocar na ordem, eu quero pegar os termos independentes primeiro, ó. Eu tenho dois termos independentes, um positivo e um negativo. Subtrai, né? Vou fazer 23 menos 12, né? Faz aí, ó, 23 menos 12, ó, né? 1 vai dar 11, o termo independente deu 11. E os que tem variáveis aí, ó, menos 6 com mais 10, subtrai também vai dar mais 4x. Também aqui deu um binômio. E esse binômio, ele também é um polinômio, tem dois termos. Mas se eu quisesse escrever assim, ó, 4x mais 11 também poderia. Então, você viu, ó, na aula de hoje a gente definiu o que é, na verdade, polinômio. É um monômio, só que o monômio é um caso particular, ele tem um único termo. Mas aquelas regras a gente vai usar aqui também. Nós vamos continuar aprendendo operações de adição, subtração, multiplicação e divisão nas próximas aulas, mas agora com mais termos, tá bom? Depois a gente continua nas próximas videoaulas.